Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, que está de volta após aí a parada da data FIFA. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após aí 25 rodadas disputadas. Simbora então? A rodada vai começar neste sábado, dia 14 de setembro, com 3 partidas. Às 16 horas, Atlético Goianiense e Vitória abrem a rodada jogando lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, duelo aí direto na briga contra o rebaixamento. Um pouco mais tarde, às 8h30, será a vez do Atlético Paranaense encarar o Fortaleza. A partida vai acontecer lá na Liga Arena, em Curitiba. E às 21 horas, o Botafogo vai jogar contra o Corinthians, partida marcada para o estádio Newton Santos, ou Engenhão, lá no Rio de Janeiro. A rodada segue no domingo, com 3 jogos às 16 horas. O Palmeiras vai receber o Criciúma. Essa partida vai acontecer lá no Allianz Parque, em São Paulo. O Red Bull Bragantino jogará contra o Grêmio, partida agendada para o estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, enquanto o Juventude vai jogar contra o Fluminense, duelo agendado para o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No domingo ainda, às 8h30, acontecem mais 3 partidas. O Cruzeiro vai receber o São Paulo, o duelo vai acontecer lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Bahia encara o Atlético Mineiro, duelo que acontece lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. E teremos ainda o clássico carioca, Flamengo e Vasco, que vão jogar no estádio do Maracanã. E aí na segunda-feira, às 20 horas, a rodada será encerrada com o Internacional encarando o Cuiabá, partida que acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Falando em Internacional, na última quarta-feira, o Colorado aí fez o jogo atrasado, né, um dos jogos atrasados que tinha, contra a equipe do Fortaleza e venceu pelo placar de 2-1. Resultado aí que fez o Inter subir na tabela e impediu o Fortaleza de reassumir a liderança do campeonato. Falando em resultados, vou trazer então para vocês aí, para vocês relembrarem, os resultados da 25ª rodada. A 25ª rodada que começou no último dia 31 de agosto, começou ainda no mês passado, e teve aí a vitória do Cuiabá sobre o Criciúma pelo placar de 2-1. Já o Botafogo, em briga direta pela liderança, se deu bem e venceu o Fortaleza por 2-0 lá no Newton Santos. No domingo de manhã, o Grêmio perdeu em casa, sofreu uma incrível virada para o Atlético Mineiro. O Galo venceu por 3-2. Já o Cruzeiro, também no domingo de manhã, derrotou o Atlético Goianiense por 3-1. De tarde, o Corinthians levou a melhor sobre o Flamengo, venceu pelo placar de 2-1 na Neoquímica Arena. Já o Vitória perdeu em casa para o Vasco, 1-0. No duelo de tricolores, o tricolor das Laranjeiras se deu melhor sobre o tricolor paulista e venceu por 2-0 lá no Maracanã. Ainda tivemos a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Bahia por 2-1. O Palmeiras foi até Curitiba e derrotou o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. Já o Internacional bateu o Juventude fora de casa pelo placar de 3-1. Com esses resultados, a classificação do Brasileirão está assim: o Botafogo lidera com 50 pontos e agora ele tem aí o mesmo número de jogos que o Fortaleza. O Fortaleza é o segundo colocado com 48 pontos. O Palmeiras aparece logo atrás deles com 47 pontos. O Flamengo é o quarto colocado com 44 pontos. O Flamengo que tem um jogo a menos. O Cruzeiro aparece na quinta colocação com 41 pontos. O São Paulo é o sexto colocado também com 41 pontos, mas tem um gol a menos de saldo. O Bahia aparece na sétima colocação com 39 pontos. O Internacional já é o oitavo colocado com 35 pontos, só que o Inter ainda tem 2 jogos a menos, né? O Inter ainda tem mais 2 jogos aí atrasados para fazer. O Vasco é o nono colocado com 34 pontos, tem um jogo a menos. O Atlético Mineiro é o décimo colocado com 33 pontos e o Galo também tem 2 jogos a menos. A 11ª colocação é do Red Bull Bragantino, tem 30 pontos e um jogo a menos. O Atlético Paranaense é o 12º colocado com 29 pontos e 2 jogos a menos. O Juventude é o 13º colocado com 29 pontos. O Criciúma é o 14º com 28, um jogo a menos. O Grêmio aparece na 15ª colocação com 27 pontos e 2 jogos a menos. O Fluminense é o 16º colocado com 27 pontos também. Tem um jogo a menos em relação à tabela e tem uma vitória a menos que o Grêmio. Abrindo a zona de rebaixamento, o Corinthians é o 17º colocado com 25 pontos. O Vitória aparece na 18ª colocação com 22 pontos. O Cuiabá também tem 22 pontos. Só que o Cuiabá tem um jogo a menos ainda. E o Atlético Goianiense, fechando aí a classificação, é o 20º colocado com 18 pontos. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!